Olá galera, Humberto Azarite, mais uma aula de matemática, hoje em particular função exponencial. Antes da gente falar de função exponencial, é importante fazer uma pequena revisão de potência, tá legal? Bem básico mesmo, não vamos ver tudo sobre potência, apenas o mínimo necessário para que a gente possa ter uma base para entender a função exponencial. Então o que é potência? É todo número escrito nessa forma aí. A gente lê a elevado a n. Tá? O a é a base e o n é o expoente. O expoente diz quantas vezes eu tenho que multiplicar a base. Então aí fica a vezes a reticências a n vezes. Tá legal? Exemplos, vamos lá. 5 elevado a 2 ou 5 elevado ao quadrado. Quando o expoente é 2, costumamos dizer que é ao quadrado. Ou seja, não vai dar 10, não é para multiplicar o 5 pelo 2. O expoente é 2, então ele está mandando multiplicar o 5 duas vezes. Então 5 vezes 5, 25. Agora 4 elevado a 3, ou seja, eu tenho que multiplicar o 4 3 vezes. 64. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 3 elevado a 4, não é a mesma coisa. Agora eu tenho que multiplicar o 3 4 vezes, que aí vai dar 81. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E quando tem fração, você multiplica o cara de cima e o cara de baixo, o número de vezes que está no expoente. Então eu tenho que multiplicar 1 meio 5 vezes. 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Em cima ela dá tudo 1, né? Porque você multiplica 1 n vezes, sempre vai dar 1. E embaixo você multiplicando 2 5 vezes, dá 32. Então 1 meio elevado a 5 dá 1 32 avos. Um detalhe ali na letra B, quando é elevado a 3, costuma dizer elevado ao cubo, tá? Então a gente costuma dizer 4 elevado a 3 ou 4 elevado ao cubo. E um último exemplo aqui, quando o expoente é negativo. Quando o expoente é negativo, a gente tem que inverter a base. A base ali é 5 e na realidade é 5 sobre 1, tá? Porque 5 sobre 1 dá 5. Então você inverte, passa a ser 1 sobre 5 e o expoente passa a ser positivo. E aí a gente faz como na letra D, ou seja, eu tenho que multiplicar 1/5 duas vezes. 1/5 vezes 1/5. Em cima dá 1 vezes 1, embaixo 5 vezes 5, 25. Repara que deu o inverso do que deu na letra A, quando era 5 elevado ao quadrado. Tá legal? Feito essa revisão, essa mini revisão, vamos entrar agora no nosso assunto. Função exponencial. Eu vou apresentar apenas a definição, a classificação e o tipo de gráfico. Algo bem elementar, tá legal? Bem básico para te dar uma consistência para você aprofundar seus estudos. Ela é toda a função f dos reais, ou seja, em que o domínio, os valores do x são números reais, e o contradomínio tem esse R com asterisco e positivo, ou seja, são os números positivos, tá? Os elementos do contradomínio, e aí tem a cara da função exponencial, que é f de x igual a elevado a x. O a necessariamente precisa ser maior do que zero e diferente de 1. Perceba que o nome é sugestivo, função exponencial. Por quê? Porque a incógnita, o valor de x, que é o que vai variando, repara que ele está no expoente. Por isso o nome função exponencial. Vamos ver alguns exemplos. Olha esse exemplo aí, f de x igual a 5 elevado a x. É um exemplo de função exponencial. A incógnita aí está no expoente. F de x igual a 0,2 elevado a x. Também é uma função exponencial, tá? Tá dentro dos critérios. O a é um número maior do que zero e diferente de 1. Um outro exemplo aí, fracionário, 1/3 elevado a x, também é um outro exemplo de função exponencial. Tá legal? Agora vamos ver sobre o gráfico. O gráfico da função exponencial vai ser uma curva, tá? Acima do eixo x, não vai ter como o f de x dar valor negativo, então ele sempre vai estar acima do eixo x. Muitas vezes ele vai estar muito próximo do x, mas a mais ele vai encostar. E a função, ela pode ser classificada como crescente ou decrescente, como nós já vimos, né, em funções anteriores, função afim, função crescente, que elas também são classificadas, tá legal? E qual é o critério de classificação de uma função exponencial em crescente ou decrescente? É esse aqui, ó.
Se o A for maior do que 1, a função é crescente. Se o A for o número entre 0 e 1, é uma função decrescente. E aí, claro, os gráficos vão ser diferentes. Tá legal? A gente já vai ver mais o gráfico. Antes, vamos ver aqui exemplos para a gente entender como é que uma função é crescente ou decrescente. Eu peguei os 3 primeiros exemplos que eu botei anteriormente e coloquei mais um aí. Então, f de x igual a 5 elevado a x. Repara que o a aí está valendo 5, que é maior do que 1. Então, eu já sei que esse gráfico vai ser de uma função crescente. Tá? Vamos ver a letra B, 0,2x. 0,2 é um número que está entre 0 e 1. Então, de acordo com a classificação, vai ser uma função decrescente, uma curva decrescente. Letra C, 1/3. 1/3 é um número que é maior do que 0 e menor do que 1. Cuidado, tá? Que nem toda fração é um número entre 0 e 1, tá? Como é que eu sei se uma fração é um número menor do que 1? Se o numerador, que é o carinha de cima, for menor do que o denominador, então o valor é menor do que 1, tá? Então, como está entre 0 e 1, essa curva vai ser uma curva decrescente. E o último exemplo, 1,8 elevado a x. Repara que a base é um número maior do que 1. 1,8 é maior do que 1, então é uma curva crescente. Tá legal, galera? Agora vamos ver efetivamente como é que fica o gráfico. Apenas um esboço, tá? Olha aí, ó. Em azul, repara que a curva está subindo para a direita, né? Você vai aumentando o valor de x, a curva vai subindo muito rapidamente, diferentemente da função afim, que era um crescimento proporcional, e da função quadrática. A exponencial ela cresce muito mais rápido. Tá? Então, em azul aí a gente tem uma função cujo valor de a é maior do que 1, então o gráfico é crescente. E em verde aí, perceba que ela está descendo para a direita. À medida que você aumenta o valor do x, veja que a curva ela vai se aproximando cada vez mais do eixo x. Né? Ela vai descendo para a direita, então eu já sei que esse gráfico é de uma função decrescente. Sempre vai ter essa cara aí. Crescente e decrescente. Repara que ele também, o decrescente, ele decresce muito rapidamente, tá? Porque você está trabalhando com potência, então os valores são sempre crescem mais rápido ou decrescem mais rápido, tá legal? Vamos ver 2 exemplos mais pontuais de gráficos de função exponencial, tá legal? Primeiro gráfico, esse aí, 2 elevado a x, é um gráfico muito comum, que aparece muito, porque é relativamente tranquilo fazer o esboço desse gráfico. No caso aí, o a é 2, que é maior do que 1, então eu já sei que vai ser uma curva crescente. Vamos atribuir alguns valores para a gente ter uma ideia de como é que é o crescimento desse gráfico aí, ó. X, f de x, como a gente costuma fazer para qualquer função. Então, eu vou pegar 5 valores, muito próximos um do outro, tá? Valores pequenos, para facilitar a conta, tá legal? Vamos começar substituindo por menos 2. Quando o x é menos 2, quanto é que dá o f de x ou y? Então, eu tenho que ir na função e substituir o x por menos 2. Já sabemos, lá na nossa revisão de potenciação, que quando o expoente é negativo, a gente inverte a base. Então, 2 elevado a menos 2 passa a ser 1 sobre 2 e o expoente fica positivo. Então, 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que dá 1. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é 4. Porque aí eu estou multiplicando 1 meio 2 vezes. Então, quando x é menos 2, o y dá 1 quarto. Vamos aumentar o valor de x, menos 1. Menos 1 é maior do que menos 2, tá, galera? Então, agora eu vou substituir o x por menos 1. Mais uma vez, eu inverto a base, fica 1 meio elevado a 1, que é o próprio 1 meio. Perceba que eu estou aumentando o valor de x, o que está acontecendo com o valor de f de x? Ele está aumentando também, porque 1 sobre 4 é 0,25, 1 sobre 2 é 0,5. Agora, substituindo por 0. Por 0, a gente tem que lembrar que qualquer potência elevada a 0 sempre dá 1. Tá? Por isso que lá no
no esboço dos dois gráficos, os dois se cortam no valor de y igual a 1, que é quando você tem o x igual a 0. Tá? Então, ele sempre vai cortar o eixo y no valor 1. Vê que o valor, aumentei o valor de x, aumentou o do y. Substituindo por 1, agora a conta é mais tranquila, 2 elevado a 1 dá 2. E por último, substituindo x por 2, a gente vai ter 2 elevado a 2, que é 4. Então, perceba que quando a função exponencial ela é crescente, à medida que eu aumento o valor de x, o valor de y vai aumentando, e por isso que quando você vai para a direita, o gráfico ele vai subindo, porque o valor vai aumentando exponencialmente. Está aí o nosso gráfico da função crescente, tá? Sempre passando ali no 1, que é o valor quando x é 0, e à medida que eu fui aumentando o valor de x, me aproximando ali, primeiro do 0, menos 2, 1, 0, 1 e 2, o valor de y vai aumentando exponencialmente. 1 quarto, 1 meio, depois ele toca ali no 1, depois 2 e depois 4, e assim sucessivamente. Tá legal? Agora vamos ver o gráfico de uma função decrescente, para a gente finalizar. Vamos pegar agora o meio elevado a x, que a conta também é relativamente tranquila. Eu vou pegar, então já sabemos que é uma função decrescente, porque o meio está entre 0 e 1, e vamos atribuir os mesmos valores nessa função aí. Então, vamos começar com x igual a menos 2. Então, eu vou ter 1 meio elevado a menos 2, expoente negativo, eu preciso inverter a base, e o expoente passa a ficar positivo. Então, fica 2 elevado a 1, que é 4 elevado a 1, porque 2 elevado a 2 fica 2 vezes 2, 4, 1 elevado a 2, 1 vezes 1, 1, 4 dividido por 1 dá 4, tá legal? Porque eu estou multiplicando 2 sobre 1 duas vezes. Por menos 1, mesma ideia, eu vou substituir o x por menos 1, preciso inverter a base, que passa a ser 2 sobre 1, que é o próprio 2 sobre 1 mesmo, 2 dividido por 1 dá 2. Por 0, 1 meio elevado a 0 vai dar 1, então ele também, como eu falei, vai cortar o eixo y no valor y igual a 1. Substituindo por 1, o que eu vou ter? Eu vou ter 1 meio elevado a 1, que é o próprio 1 meio. E substituindo por 2, eu vou ter 1 meio elevado ao quadrado, que vai ser 1 meio vezes 1 meio. Então, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4. O que a gente percebe? Que na função decrescente, repara que à medida que eu fui aumentando o valor de x, o que aconteceu com o valor de y? Ele foi diminuindo. Por isso que na função decrescente, quando você aumenta o valor de x, ou seja, quando você vai andando para a direita, o gráfico ele vai descendo, vai decrescendo, vai descendo, quase chegando próximo do zero, do eixo x, mas ele não toca o eixo x, mas ele chega tão perto quanto eu queira, porque a título de curiosidade, se eu colocasse x igual a 3, daria 1 sobre 8, ou seja, você está cada vez mais dividindo o 1 por valores menores. 1 dividido em 4 partes, 1 dividido em 8 partes, e assim sucessivamente. E aí está aí o nosso gráfico da função decrescente, também sempre passa no valor y igual a 1. Então, perceba que agora, na medida que eu fui aumentando o valor de x, o valor de y ele foi diminuindo, diminuindo. Repara que ele vai quase tocando ali no eixo x, mas ele não toca. Tá legal, galera? Então, era essa aula, uma introdução de função exponencial, para que possa dar uma base para vocês aprofundarem os estudos. Tá legal? Um forte abraço.